Olá pessoas, e esse é mais um outro vídeo meu aqui na internet. Bom, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o criacionismo, criacionistas e seus argumentos, né? Enfim, o assunto inteiro. Bom, já fazia tempo que eu queria fazer uma série de vídeos sobre isso. Na verdade, até estava achando meio estranho eu não ter abordado esse assunto, mas eu vou explicar isso mais pro final do vídeo. Antes de abordar sobre a questão polêmica do criacionismo, etc., eu preciso falar de onde vem o criacionismo, de onde que ele chega, não chega do nada. Então eu tenho que definir o que é criacionismo. A princípio, você tem um monte de definições de criacionismo. Um criacionista pode ser desde uma pessoa que crê em um Deus criador, até um religioso fundamentalista que baseia toda a sua fé num livro sagrado específico, qualquer um deles. Apesar de muitas pessoas usarem o termo criacionista para abranger uma pessoa que acredita simplesmente num Deus criador, eu costumo usar uma definição menos abrangente. Tá? Para mim, criacionista é aquela pessoa que crê em um mito de criação, ou uma história antiga de criação, contada através de gerações. Se você discorda dessa minha definição, você esteja livre para discutir, pode escrever aqui nos comentários, pode mandar recado no meu perfil, mas vai ser baseado nessa definição que eu vou fazer toda essa série de vídeos, apesar de que nem todos os argumentos vão ser baseados nessa ideia, mas é ela que vai permear tudo. Bom, o que é um mito de criação? Basicamente é uma explicação dada para o surgimento do mundo e, às vezes mais especificamente, para o surgimento do ser humano. Todos os povos do mundo têm um mito de criação. Parece uma coisa bizarra, né? Parece que todo ser humano tem necessidade de entender o porquê de estar vivo e porquê de estar passando por tudo que está passando. Ah, mas eu disse todos os povos? Então, né? Nem todos. É sabido de pelo menos um povo que não possui mito de criação. É uma tribo indígena da região amazônica que é chamada tribo dos Piranhã. Hoje eles têm só 430 indivíduos. Eles vivem num semi-isolamento nas margens do rio Maici, estado do Amazonas, né? E a área do território deles é entre os municípios de Humaitá e Manicoré. Essa tribo é muito curiosa, eles não acreditam em Deus, não aceitam a ideia de nada que não seja visível ou detectável. Ou seja, todos os esforços que já foram feitos para a conversão desses índios falharam. É uma coisa meio curiosa, porque foi praticamente os únicos em que isso aconteceu. E por isso mesmo que a cultura deles ainda se mantém mais ou menos estável, porque eles não se convencem das coisas que o homem branco fala para eles. Mas enfim, tirando esses índios, até onde a gente sabe, todas as tribos da humanidade, desde a antiguidade até hoje em dia, tem o seu mito de criação. Eu podia ficar horas aqui falando dos mitos de criação de vários povos, mas isso ia ser extremamente cansativo e eu provavelmente ia falar alguma besteira. Tem povo que diz que os seres humanos são lágrimas de um Deus, tem outro que fala que eles foram extraídos da carne de um Deus, ou da carne de algum animal, ou parte física do Deus, ou então extraídos da terra, da água, do fogo. Alguns foram cozidos, né, e alguns até cagados. Se não me engano, tem uma tribo da Nova Zelândia que acreditava nisso, né, que o ser humano tinha sido cagado por Deus. E toda a tribo pegava elementos que circulavam a sua realidade para justificar essas histórias. Por exemplo, o mito de criação dos índios iroqueses, que vivem lá na região dos Grandes Lagos, lá no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. Eles citam muitos corvos nos seus mitos de criação. Usam muito o corvo como símbolo, como personagem presente nas histórias e tal. Mas os corvos são simplesmente ignorados pelas tradições dos índios aqui do Brasil. Por que será? Aqui no Brasil não tem corvo, né? É basicamente esse o motivo, né? Em compensação, aqui no Brasil, os índios, eles têm muitas histórias e muitos contos sobre o boto, que é um bicho que não tem lá na América do Norte, e lá não tem nenhum conto sobre o boto. Ou seja, eles sempre utilizando a realidade que os cerca para criar essas histórias, essas mitologias e esses contos. Bom, deu para pegar a ideia, né? No começo, os mitos de criação, eles faziam parte da vida social, pessoal, enfim, de todos os aspectos da vida dos habitantes da tribo. Então, foi depois que as sociedades ficaram mais complexas e as religiões passaram a ser vistas em um aspecto separado da vida, né, separado do aspecto de construção, de produção alimentar, de política, enfim, de comércio, né, quando a religião já não fazia parte de todas as realidades envolvendo a vida das pessoas, aí sim, as religiões capturaram esses mitos de criação para formar, digamos assim, o seu arcabouço teórico, né? Se é que a gente pode chamar desse jeito. É por isso que as religiões criadas em locais em que o sistema tribal já não era mais o vigente, geralmente ou não têm um mito de criação, né, como os budistas, por exemplo, ou adaptam os mitos de criação de outras religiões, essas sim tribais, como o cristianismo fez com o judaísmo, por exemplo. Hoje você tem criacionistas de várias vertentes. Você tem criacionistas hindus, criacionistas muçulmanos, deve ter de outras religiões que eu não conheço.
Mas aqui no Brasil, o mais relevante é tratar do criacionismo bíblico, né? O criacionismo cristão. O mito de criação bíblico é uma cópia exata e fiel do mito de criação das tribos judaicas da Palestina da Idade do Bronze. O mito de criação judaica é conhecido do mundo inteiro. Então 7 dias, Deus descansa no último, Adão e Eva, cobra, fruto proibido, expulsão do paraíso, enfim, todo mundo conhece a história, não preciso ficar contando aqui. O mito de criação judaico, ele não foge da regra dos outros mitos de criação. Ele utiliza coisas normais do cotidiano da Palestina, como a cobra, por exemplo. Por que será que nos mitos de criação esquimó não tem nenhuma cobra? Será que é porque não tem cobra no Polo Norte? Enfim, situa o paraíso como um lugar verdejante, cheio de árvores frutíferas, com bastante água, o que seria algo realmente bastante paradisíaco para um povo que vivia no meio do deserto. E finalmente esse conto, que com quase toda certeza foi contado no boca a boca por milênios, foi escrito provavelmente por sacerdotes judaicos há uns 500 anos antes da nossa era, durante o cativeiro da Babilônia. O paraíso foi inclusive situado entre os rios Tigre e Eufrates, que são os que banhavam a Babilônia, né? Hoje é o Iraque lá. Aí, para você fazer uma análise um pouco mais aprofundada do mito de criação judaico, você tem que entender o que é uma etiologia. Bom, etiologia significa literalmente o estudo do porquê das coisas. Você tem estudos de etiologia médica, de etiologia biológica. Em antropologia, você tem aquilo que eles chamam de mitos etiológicos, que são exatamente mitos que visavam explicar o porquê de alguma coisa. Em literatura, você tem o gênero literário de etiologia, que é muito comum em fábulas, em contos de fada, etc. Eu vasculhei na internet porque eu lembro que quando eu era criança eu tinha lido um livro do Monteiro Lobato que chamava Histórias de Tia Anastácia. Isso é velho. E tinha também outro que era só de fábulas, era Fábulas de Monteiro Lobato, que quem contava era a Dona Benta, se não me engano. Bom, que nada mais eram do que adaptações das fábulas de Esopo, né, que era aquele escritor grego, que ninguém sabe até hoje se era uma pessoa só ou se era um pseudônimo usado por várias pessoas. Mas não importa, eram adaptações de Esopo. E enfim, eu consegui achar esses livros na internet disponíveis. Tá? Eu vou colocar os links aqui embaixo para quem quiser ler. Nessas fábulas e nessas histórias, você sempre tem alguns elementos morais. Você sempre tem que tirar uma moral da história. E você tem sempre animais falantes. Geralmente esses animais estão envolvidos em situações pouco típicas. Que nem, por exemplo, tem um dos contos em que um homem e um jabuti disputam a mão da filha da onça. Quer dizer, são relações não necessariamente coerentes com a realidade. E de vez em quando tinha uma explicação de por que alguma coisa existia no mundo. Por exemplo, tem um dos contos das histórias de Tia Anastácia em que Deus dá uma festa no céu e a tartaruga, coitada, não consegue voar, não vai chegar no céu nunca. Então ela pega carona com uma garça e a garça sai voando com a tartaruga nas costas. Chega lá em cima, a garça deixa cair a tartaruga cai e quebra o casco. Aí Deus fica com pena da tartaruga, né? Porque falou, pô, fui eu que inventei a festa, né? E ele cola os cacos do casco da tartaruga. Por isso que hoje a tartaruga tem o casco todo dividido em vários quadradinhos e tal. E tem várias dessas histórias, tanto em português quanto em inglês. Então, por que o camelo tem corcova? Por que o corvo é preto? Por que o coelho vive em tocas? E por aí vai. Bom, a maioria dos historiadores que trabalham seriamente com estudos dos textos originais do Velho Testamento, em hebraico, né, da Torá, etc., concordam que o tipo de escrita dos primeiros capítulos do Gênesis é etiológico. Os primeiros capítulos do Gênesis são uma etiologia. A história era provavelmente contada para as crianças, né, para tentar explicar coisas do tipo: 1. Por que a semana tem 7 dias? E por que a gente descansa no 7º? 2. Por que as cobras não tinham patas? Né? A maldição de Deus. 3. Por que a mulher era menos importante que o homem? Porque ela tinha sido criada depois e de uma parte do homem. Ou seja, a mulher era uma parte do homem e devia servidão a ele, devia a sua vida a ele. 4. Por que a vida era tão difícil no deserto? Né? Porque o ser humano tinha sido expulso do paraíso. E por aí vai. Além desses primeiros capítulos do Gênesis, a Torre de Babel também é uma etiologia clara, né, do porquê do surgimento das diferentes línguas. A Arca de Noé não, mas a Arca de Noé eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar em outros. Eu tomei conhecimento do criacionismo quando eu estava no último ano de faculdade de biologia, né, isso era 2003. Gente, tô velho. Antes disso, eu, na minha ingenuidade, eu achava que nenhum adulto em sã consciência ia acreditar em Adão e Eva, cobra falante, essas coisas. Do mesmo jeito que nenhum adulto acreditaria em Papai Noel. Eu tomei um susto mesmo. Foi uma notícia chocante pra mim. Hoje eu já me acostumei com essa ideia, mais ou menos. Mas sabendo um pouco de como essas histórias aparecem, de quais são as origens desses mitos de criação, entendendo o que é uma etiologia, fica claro que é uma besteira acreditar nisso. Pelo menos é besteira acreditar em um único mito de criação, em detrimento de todos os outros, que são muitos, e que seguem o mesmo padrão do mito judaico. É muito mais lógico acreditar que são contos de fadas, sabe? Histórias contadas por avós, para os netos e para os filhos, em uma época de escuridão, medo e ignorância.
Isso não devia invalidar uma religião inteira, já que as religiões já existiam. Elas apenas se apropriaram desses mitos de criação para compor o arcabouço da religião, durante a sua composição. O fato de serem apenas mitos não é, pelo menos não deveria ser, um argumento contra a religião inteira como um todo. Sabe? É apenas um argumento para uma mudança de interpretação. Mas isso eu vou discorrer e provavelmente discordar em outro vídeo. Eu ainda acho que seria mais lógico se as pessoas fossem que nem os Piranhã do Rio Maici. Bom, é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo. Aguardem os próximos, certo? Abraço.